Olá pessoal, eu me chamo Douglas Berto, sou docente do curso de Biotecnologia pela Universidade Federal da Paraíba e eu vou estar gravando hoje para vocês uma videoaula sobre quinonas e hidroquinonas e sua oxidação e redução. Bom, as hidroquinonas, também conhecidas como benzeno 1,4-diol, 1,4-dihidroxibenzeno ou quinol, é um tipo de fenol cuja fórmula química é 6,6H4OH2 com duas hidroxilas ligadas a um anel benzênico na posição para, como mostra na figura de cima. Ela é um sólido granular branco quando está nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, temperatura e pressão ambientes. Ela é o isômero da chamada ressorcina, cuja fórmula é 1,3-benzeno-diol, que possui duas hidroxilas na posição meta. A hidroquinona ela pode ser submetida a uma oxidação suave, e nessa oxidação suave ela se converte na parabenzoquinona de fórmula C6H4O2, também chamada de paraquinona ou simplesmente quinona. Paraquinona porque ela tem duas hidroxilas na posição para. E a redução da quinona reverte a reação novamente à hidroquinona, ou seja, a hidroquinona oxida a quinona e a quinona reduz a hidroquinona. A hidroquinona está presente em vários compostos bioquímicos na natureza, a hidroquinona e a quinona. Um exemplo que está mostrando na tela agora é a coenzima Q10, chamada também de ubiquinona. A ubiquinona ela transfere os elétrons do NADH e do FADH2 para o citocromo C na cadeia transportadora de elétrons, sendo reduzida e reoxidada novamente. Ainda em relação à oxidação, os grupos da hidroquinona, os grupos hidroxilo da hidroquinona são ácidos fracos. Ela pode perder um hidrogênio, um íon H+, e, e uma das hidroxilas formar um íon monofosfato, ou perder um íon H+, das duas hidroxilas e formar um íon difenolato. Bom, eu vou mostrar agora algumas características das hidroquinonas. Elas são substâncias naturais e podem ser encontradas em vários alimentos, em madeiras, no fumo de tabaco, no alcatrão, no óleo cru, entre outros. Ela atua em células produtoras de melanina, os melanócitos, bloqueando a produção da melanina e aumentando a degradação dos melanossomos, que são os corpúsculos intracelulares que armazenam a melanina. Ela também bloqueia a ação da enzima chamada tirosinase, que tem participação na produção da melanina. Ou seja, ela é usada para aplicação tópica em clareamento de pele e para o tratamento de melasma, que são manchas escuras na pele. Ela é muito usada como inibidor de reações de polimerização do ácido acrílico, o metacrilato, também chamado de acrílico, comumente. Também é um componente da maioria dos reveladores fotográficos e em processamentos radiográficos. Nesses dois, ela reduz ela reduz haletos de prata a prata elementar nos reveladores fotográficos e os haletos de prata a prata metálica na radiografia. Isso acontece devido à sua ação como um agente redutor solúvel em água. E essa redução do haleto de prata à prata metálica nos processamentos radiográficos
é responsável justamente pelo detalhe da radiografia. Ela é usada também como matéria-prima na produção de herbicidas, antioxidantes para borrachas e corantes. Ou seja, ela tem inúmeras aplicações. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as chamadas quinonas. As quinonas são um grupo de substâncias orgânicas coloridas e semivoláteis e são derivadas de compostos aromáticos como benzeno, naftaleno e antraceno. A estrutura das quinonas, elas apresentam dois grupamentos carbonilas em um anel insaturado de 6 átomos de carbono, situados nas posições orto ou para. E elas são classificadas em 4 tipos, como mostra nas figuras: as benzoquinonas, as naftoquinonas, antraquinonas e fenantraquinonas. Elas são formadas através do metabolismo oxidativo de compostos endógenos, como as catecolaminas, estrógenos e xenobióticos. Também são emitidas diretamente a partir da combustão incompleta de matéria orgânica, principalmente de combustíveis fósseis. E, além disso, elas podem ser formadas na atmosfera através da fotooxidação dos chamados hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os HPA. Resumindo, as quinonas são dicetonas cíclicas e elas possuem grande importância industrial. Por exemplo, a quinona comum, a para-benzoquinona, como mostra na figura do meio, o primeiro composto, ela é usada em revelação fotográfica, e a antraquinona, do lado dela, da primeira, é usada na fabricação de corantes. Bom, elas podem ser encontradas em fontes biogênicas e as principais são vegetais, pode ser encontrado em folhas, galhos, raízes, e, e desde a antiguidade elas foram extraídas desses vegetais no tratamento de diversas enfermidades. E também, por isso, possuem grande importância para seres humanos, vegetais superiores, artrópodes, fungos, líquens, bactérias, algas e vírus. É importante citar duas quinonas, a 1,4-naftoquinona e a 1,4-benzoquinona, que são relacionadas a fontes biogênicas. A 1,4-naftoquinona é encontrada em insetos e tem a propriedade de repelir predadores e, consequentemente, é um importante composto ela tem importância vital para os insetos. E a 1,4-benzoquinona ela está relacionada ao artrópode Julius terrestris, e possui propriedades danosas à saúde humana. Agora eu vou falar um pouquinho das características, das propriedades das quinonas. Elas são espécies neutras e sofrem reações de protonação com dificuldade. São oxidantes e eletrofílicas. E essas propriedades permitem a elas participarem das reações do ciclo redox e das reações de Michael. Elas podem ser. Elas são dificilmente protonadas, mas elas podem ser. E quando protonadas, as quinonas são oxidantes mais fortes do que as formas não protonadas. E quando elas são reduzidas, geram os produtos semiquinonas e hidroquinonas. No caso das semiquinonas,
que são geradas por redução de um elétron, é, elas não são suficientemente básicas para serem protonadas. Por isso, a maioria das semiquinonas está na forma de ânion radical, em pH fisiológico. E no ciclo redox, elas, como eu falei, elas podem ser elas são reduzidas, resultando na formação de semiquinonas e hidroquinonas, devido à redução respectivamente de um e 2 elétrons. Ou seja, as semiquinonas são formadas pela redução de um elétron e as hidroquinonas de 2 elétrons. As semiquinonas formadas elas podem ser tóxicas por si só ou podem reagir com oxigênio molecular, formando um ânion radical superóxido e regenerando a quinona, que estará disponível para nova redução e, consequentemente, passar por outro ciclo. Por isso, as quinonas e os seus produtos de redução, ou seja, as semiquinonas e as hidroquinonas, como falados anteriormente, elas possuem interesse toxicológico porque possuem habilidade para gerar ânions radicais superóxidos, radicais hidroxila, peróxidos de hidrogênio e oxigênios chamados oxigênio singlet, que podem causar danos em membranas, proteínas e no DNA, podendo induzir apoptose e inclusive a carcinogênese. Então, foi isso, pessoal. Obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima.